Olá, Brasil, olá... Desculpa. Olá, Brasil, olá você aí de casa. Eu estou aqui com a Mikan para mais um vídeo de Game of Thrones. Se inscreve aqui no canal, vai lá se inscrever no canal dela também. Vídeo de Game of Thrones toda sexta às 18 horas. Agora tem horário fixo pra vocês não perderem nenhum vídeo nosso. E hoje nós vamos falar do torneio de Harrenhal, também conhecido como Lollapalooza de Westeros. Nossa, sério. Foi o melhor, topíssimo torneio, cabuloso, era muito louco. Foi um dos episódios mais importantes da história recente de Westeros. E também é um dos temas que vocês mais pedem nos comentários. A gente tá na vibe de fazer o que vocês estão pedindo. Então a gente tá fazendo os temas mais requisitados. E o torneio de Harrenhal, vamos finalmente entrar nesse assunto. A gente já falou um pouco do torneio de Harrenhal no vídeo da rebelião do Robert, porque o torneio de Harrenhal foi o comecinho do que causou toda a rebelião do Robert. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra quem quiser relembrar todo esse contexto aí também. E essa história do torneio de Harrenhal é tão importante que numa sessão de perguntas e respostas com os fãs, o George R. R. Martin já disse que se um dia ele fizer um livro com uma prequel, né, com um prelúdio da história, ele poderia muito bem fazer toda a história se passar nos dias do torneio, porque aconteceu muita coisa importante ali. Essa época do torneio era inverno, mas começou a ficar quente do nada, então todo mundo achou, será que mudou pro verão? Será que agora é verão? Porque vocês lembram que a temperatura e os climas de Westeros são meio loucos, que nem no vídeo que tá aqui na descrição a gente já contou. Então, nesse ano, como as temperaturas subiram, todo mundo declarou que era primavera, já estamos entrando no verão, galera. Isso reaviva os ânimos das pessoas, né, uma nova esperança, não sei o quê. Só que na verdade não era. Era só um ano mais quente mesmo, eles ainda estavam no inverno, então aquilo ficou conhecido como o ano da falsa primavera. Nessa época o rei Aerys II já tava bem loucão e nessa época também tinha aquela coisa do Rhaegar tá importante, todo mundo começar a falar, não, será que o Rhaegar não dá um rei melhor que o Aerys? E aí começaram a surgir facções que apoiavam ou o Aerys II ou o Rhaegar Targaryen. Sim, porque o Aerys estava tão incontrolável assim que seria bem melhor se o herdeiro dele chegasse no trono. Só que aí, ter facções nunca é uma coisa boa. Vocês lembram do nosso vídeo sobre a Dança dos Dragões? A gente falou da... Se você não lembra, é só... Tem o link aqui na descrição. A gente podia gravar um negócio assim. Uma vez comentaram num vídeo do meu canal Nome, Miriam, Hobby, linkar vídeos na descrição. Mas enfim, o grande mestre Pycelle, que já trabalhava como grande mestre lá em Porto Real, ele é muito velho, ele mandou uma carta ali pra cidadela descrevendo o clima em Porto Real como era na época da Dança dos Dragões, tipo, antes da Dança dos Dragões. Porque na época também tinha a galera que apoiava a princesa Rhaenyra e a galera que apoiava a rainha Alicent. Nossa, eu sou total Rhaenyra. E como essa divisão na Dança dos Dragões levou a Dança dos Dragões, ele tá falando, gente, tá complicada essa situação aqui. Se continuar essa divisão, pode ser que venha resultar em uma guerra civil ou pior. Tá, mas como que começou esse torneio? Um lord chamado Walter Went, que era o lord de onde? Harrenhal. De Harrenhal, resolveu que ele ia fazer o maior torneio da galáxia, que ia ser topper. De todos os tempos, que todo assim. mundo ia sair falando, que ia ser até maior que o torneio que o Tywin Lannister tinha oferecido quando o Viserys nasceu, cara. Pensa assim, o Tywin Lannister, tipo, o cara mais rico ever, ele fez um torneio pra honra do nascimento de um dos príncipes reais, assim. Então, tipo, um negócio assim, super top. Com prêmios maravilhosos lá em Lannisporto. E aí o Walter Went anunciou esse torneio, que era na honra do dia do nome da filha dele, né, do aniversário da filha dele, e os prêmios iam ser 3 vezes maiores que os dados pelo Tywin Lannister. Pelos Lannisters, tipo, ricos. E cara, um torneio que tem tanto prêmio vai atrair o Westeros inteira. Todo mundo queria tirar uma casquinha aí desses prêmios, dessa riqueza. Sim, ia ter muitas modalidades, não sei o que, ia ter centenas de pessoas participando. Só que o problema é que a Casa Went não é tão rica assim. De onde que eles tiraram esse dinheiro, Miriam? Exatamente, muita gente se questionou sobre isso. Porque, beleza, a Casa Went tinha dinheiro, sim. Harrenhal era ali o centro das terras fluviais, então eles ganhavam dinheiro, só que assim, é um castelo caro de manter e eles estavam esbanjando muito mais do que eles tinham. E aí surgiu o rumor de que talvez tivesse um investidor fantasma por trás, tivesse um caixa 2 ali. E muita gente achou que o Rhaegar podia estar envolvido aí nessa treta financeira, porque aí seria um bom momento pra reunir uma galera, já fazer um conselho, já conversar, meu pai não tá bem, que tal se eu fosse rei, o que vocês acham? Pra eles discutirem o que eles iam fazer com o rei Aerys. Porque com tanta gente participando do torneio, era uma certeza de que as pessoas mais importantes de Westeros estariam lá. Networking é tudo, né, gente? Sim, vocês sabem. Ia ter tipo um grande conselho meio informal ali, sabe? Porque grande conselho mesmo teria que ter todos os procedimentos, mas eles iam se reunir numa mesa lá, e aí? O que a gente faz com essa questão do rei que está maluco? Um
Uma evidência que pode ter sido realmente isso é porque o Walter Wendt resolveu anunciar o torneio logo depois que ele recebeu a visita do Oswald Wendt, que era irmão dele e trabalhava onde, Miriam? Na Guarda Real. Com quem, Miriam? Com a família real, inclusive com o Rhaegar. O Oswald era um dos brothers do Rhaegar, tanto que na Torre da Alegria, que a gente tem vídeo também, ele era um dos caras que tava lá guardando a Lyanna. Então ele era um dos mais brothers ali do Rhaegar. Mas e o Aerys, o que fez enquanto isso? Os apoiadores dele, né, os amiguinhos do Aerys II, falaram, amigo, corta esse torneio, porque vai ser merda pra você isso aí. Todo mundo já estava prevendo que ia dar ruim. O mestre da moeda sugeriu proibir o torneio de Harrenhal e o mestre das leis já foi um pouco mais enfático. Ele falou, proíba todos os torneios, todos mesmo, porque aí não vai ter ruim de qualquer jeito. Mas aí uma pessoa com noção, que era o irmão do rei, o Owen Merryweather, ele disse que você não pode proibir esse tipo de coisa porque esses torneios são muito populares. E se você fizer uma coisa dessa de proibir, vai ser uma das medidas mais impopulares que você já fez. E aí sim que vão se voltar contra você. Imagina se o Temer proíbe o Brasileirão. Imagina como ia ser a reação da galera que gosta do futebol. Todo mundo ia ficar, não, cara, vamos tirar esse cara do poder. Então, ouvindo um pouquinho a voz da razão, o Aerys II decidiu permitir o torneio, mas ele também decidiu que ele queria participar. Não participar competindo, mas ele ia marcar presença, assim, tipo, um torneio tão grandioso, seria legal se o rei fosse. Porque também o Aerys II não saía da Fortaleza Vermelha há muito tempo, desde o desafio de Valdocaso, que a gente falou no vídeo Targaryen 3. Tá aqui também. E ele, como ficava muito enclausurado, pensou, talvez se eu for, eu vou conseguir de novo o amor do povo. Porque aí eles vão ver que o rei tá lá por eles, o rei tá lá apoiando as coisas deles. Isso vai ser legal e, ao mesmo tempo, vai intimidar o Rhaegar, ele não vai fazer nada porque eu vou estar lá, assombrando tudo ali. Então o torneio de Harrenhal começou e durou 10 dias. 7 deles com várias competições do tipo justas, que é aquela dos cavalos, que é o mais comum. Aí tem a batalha corpo a corpo, que é a galera lutando ali, tipo, mesmo se batendo. Teve competição de arqueria, de arremesso de machado, teve corrida de cavalo, teve competição até de cantores, que eu achei super aleatório, assim. Sim. Aí também teve apresentação de teatro, teve banquete, teve mil coisas. Então, realmente, se você não se interessasse por esportes, você tinha muito o que fazer ali. Inclusive, conhecer outras pessoas ali, né? Conhecer outros lords. Dar uns pega. Como a gente vai ver que aconteceu. Então, a filha do Walter Wendt começou o torneio como sendo a rainha do amor e da beleza, que é aquele título que a gente lembra, né? Que é tipo a Miss Torneio, assim. É, bem isso, né? Põe a coroa nela, ela fica lá sendo diva. Só que aí tem um esquema interessante que é que tem os campeões dela. Nesse caso, era todo mundo da família Wendt, que eram os campeões dela. Eram 5 pessoas. E aí eles têm que defender a honra dela e tal. Só que não explicam muito bem a regra que foi no torneio de Harrenhal. A gente tem as regras do torneio de Valfreixo, a gente falou em outro vídeo também, inclusive. Mas basicamente no torneio de Valfreixo você tinha 5 campeões no primeiro dia, e aí os competidores iam desafiando esses campeões, e aí no último dia, no final do torneio, os 5 que estivessem lá no topo, né, que você vai vencendo, vai tirando o campeão, né, os 5 que tivessem, que permanecessem lá, iam decidir se a rainha do amor e da beleza inicial continuava ou se eles iam eleger outra. Mas a gente sabe que em Harrenhal não foi isso que aconteceu, porque foi o Rhaegar só que ganhou, então eu não sei como spoiler do final do torneio. Desculpa, todo mundo sabe. Nesse torneio tinha muita gente importante, vários nomes que a gente conhece de hoje em dia, e quem que contou essa história foi a Meera. Ela conta essa história pro Bran porque o pai dela, o Howland Reed, tinha contado pra ela, então é dali que a gente tira essas informações. E eu acho muito legal o jeito que ela conta pro Bran, porque ela não fala o nome de ninguém, praticamente. Ela fala o Cranogmano, que a gente sabe que é o Howland Reed, o Lobo Quieto, que a gente sabe que é o Ned Stark, vai falando com os símbolos das casas, esse tipo de coisa. Eu achei muito fofo o jeito que ela contou. Então, já que foi ela que contou, a gente sabe um pouco da versão do que aconteceu com o Howland Reed, porque ele chegou no torneio e ele já sofreu bullying, né? É porque ninguém gosta de Cranogmanos. Eles são baixinhos, eles são meio estranhinhos, assim, magrelos. Mas só por causa da aparência? Então, também porque tem os rumores de que eles comem sapos e coisas assim, e eles moram muito isolados, eles moram nos pântanos e tal. Então acaba que tem um monte de piadas sobre eles. E aí ele chegou e já começaram a bater nele, tadinho. 3 escudeiros novinhos, assim, tipo, não mais de 15 anos, começaram a bater no coitado. Mas Lyanna Stark estava lá, irmã de Brandon, irmã de Ned, e ela pegou uma espada dessas de mentirinha que eles usam pra treinar e começou a espantar os molecados. Falou, sai daqui! Começou a gritar e bater neles, e aí eles foram embora. E ela salvou o Howland Reed do bullying. Ele é vassalo da casa Stark, né? A casa Reed é a vassala dos Stark. Então a Lyanna falou, esse é o vassalo do meu pai, vocês estão batendo, sai daí. Levou o Howland Reed pra barraca ali dos Stark, e lá ele conheceu todo mundo, porque todos os Stark jovens estavam lá. O Lord Rickard eu acho que não tava, porque não mencionam ele, mas tava o Brandon, que era o mais velho, tava
tava o Ned, tava a Lyanna e o tio Benjen também. Uncle Benjen. E o Ned, por exemplo, tinha 18 anos nessa época nos livros, então só pra dar uma noção de que eles eram jovens ali, né? E aí todos eles foram pro banquete, eles convenceram o Howland a ir com eles no banquete, né, da festa lá do torneio, e ele acabou sentando ali com a galera do norte junto com os Stark, que tinham várias outras famílias, incluindo Dustin, Hornwood, Mormont e Manderly. Então todo mundo tava lá no banquete felizinho e o Howland foi observando o que tava acontecendo. Eu acho muito legal que ele vai observando. Por exemplo, uma coisa que tá rolando ali é que tem um recrutador da Patrulha da Noite, que ele fica falando, não, gente, todo mundo tem que ir pra muralha, tentando convencer os lords aí. E a gente acha que talvez o Benjen tenha se compadecido ali, né, nesse dia, porque depois ele decidiu ir pra muralha. O Robert, que no futuro ia virar Rei Robert, ele participou de uma competição pra ver quem bebia mais com o Richard Lonmouth, que era escudeiro do Rhaegar Targaryen. E quem ganhou? O Robert. Aí um dos momentos mais emocionantes da noite foi que o Rhaegar Targaryen pegou, talvez a harpa, não sei, mas ele tocou uma música muito triste, muito emocionante lá. Eu acho que a harpa é porque ele tocava harpa, mas pode ser que seja outro instrumento. Ele era multifacetado, né, Ele tocava tudo. Mas ele tocou essa música tão bonitinha, tão fofa, que a Lyanna Stark começou a chorar no banquete. E aí o Benjen tirou sarro dela, o que ela fez? Ela tacou vinho na cabeça do Benjen. Não mexa com Lyanna Stark, fica a dica. E aí a Lyanna ficou toda assim pela música que o Rhaegar tocou. Acho que rolou um clima nessa hora, né? Pode ser que sim. Mas é importante lembrar que o Rhaegar Targaryen era casado com a Elia Martell, que inclusive estava lá. Sim. Sabe? Ela tava lá no torneio. E ela levou as damas de companhia delas, porque como é que se chama as baba-ovo, né? Que fica ali sempre cuidando das damas, assim, da corte. Sempre fica um monte de gente junto. E aí a Elia Martell levou junto com ela a Ashara Dayne, que a gente falou muito sobre ela no vídeo da família Dayne. E aí nessa baladinha topzera, a Ashara Dayne era muito gata também, era daquelas das mais bonitas. E a Ashara dançou com um monte de gente, porque todo mundo tava querendo, né? Ela dançou com algum cara da guarda real, que a gente não sabe muito bem quem é. Pode ter sido o irmão dela, né? O Sir Arthur Dayne mesmo. Ou então o Barristan Selmy, que a gente sabe que era apaixonado por ela. Sim. Ela também dançou com o Oberyn Martell. Imagina se eles tivessem se casado, que engraçado. Também dançou com o Jon Connington. E por último dançou com uma pessoa muito importante. Ned Stark. E o Ned tava muito afins dela, mas ele ficou com vergonha. Sim, o Ned era todo fechado, né? Na historinha o apelido dele é Lobo Quieto, exatamente porque ele não fala tímido. muito. E aí ele tava com vergonha de chegar na Ashara Dayne. E aí quem pediu pra ela dançar com o irmão foi o Brandon. Ele deu uma força. Chegou e falou, você não quer dançar com meu irmão? Ele tá afim. Imagina que bizarro. Aí ele chega lá, oi. Aí começa a dançar, situação. E aí não fica muito claro quando que o Rei Aerys II chegou lá ao torneio de Harrenhal, se ele chegou antes do banquete e só não participou. Eu acho que ele não participou do banquete porque senão teria ficado meio climão, né? E tava todo mundo se divertindo tanto, eu acho que ele não tava lá. Mas, tendo chegado antes ou depois do banquete, o que aconteceu é que todo mundo ficou chocado. Porque vocês lembram que rolou o desafio de Valdocaso, que foi uma época que o Aerys foi sequestrado. Ele já era meio louco, mas nessa época ele ficou em reclusão, ele ficou mais louco ainda. E quando ele saiu de lá, ele ficou com vários traumas. E ele passou a não cortar mais as unhas, porque ele tinha medo de facas e coisas afiadas. Lâmina, assim. Não cortou mais os cabelos. Imagina o estado da pessoa, né? Nossa, ele foi tinha aquela unha toda amarela, gigante, assim, o cabelo todo sujo, desgrenhado. Ele tinha medo de ser envenenado, então ele não comia muito, ele ficou muito mais magro do que ele deveria ser. E também ele era doidão, né? Ele já tava com um comportamento, assim, muito estranho. Ele começava a chorar do nada, de repente ele começava a dar gargalhada. Aquelas gargalhadas de louco, sabe? Ele tava bem estranhão. Então todo mundo, quando viu a aparência dele, ficou de cara. Então todo o plano dele, que era conquistar de novo o amor das pessoas e tal, na verdade as pessoas realmente acharam mais ainda de que ele não tinha condições de ser rei. Ele piorou o caso dele. Um outro motivo pro Aerys II ir pro torneio de Harrenhal é que ele achou que seria uma boa oportunidade de finalmente o Jaime Lannister entrar pra Guarda Real. Ele já tinha feito o convite, que na verdade é sempre uma ordem, né? Não é um convite assim. Mas aí rolou a cerimônia, o Jaime Lannister disse os votos dele ali pro Geralt Hightower, que era o comandante da Guarda Real, e finalmente se uniu aos Irmãos Brancos. Então, o ideal, né, o normal, era que ele começasse a participar do torneio, porque toda a galera da Guarda Real participava dos torneios. A gente sempre fala aqui, né, dos torneios. A galera participa e traz glória pro governo, e aí você pensa, nossa, o cara da guarda do Rei Aerys ganhou, olha que top. Só que não, o Aerys mandou o Jaime de volta pra casa. Vai lá cuidar da Raela, do Viserys, que era criancinha, bebê. Vai lá cuidar das coisas e não precisa ficar aqui no torneio, vai embora imediatamente. E o Jaime Lannister, imagina, ele tinha 15 anos, ele foi o cara mais novo já nomeado pra Guarda Real. Ele era topzera.
Se ele conseguisse glórias nesse torneio, ia ser melhor ainda. Só que ele ficou muito puto, né? Voltou pro Porto Real mesmo assim. Mas ele fala, quando ele tem essa lembrança nos livros, que ele percebeu naquele momento que não era porque ele era bom necessariamente que ele tinha sido chamado pra guarda real. Foi exatamente porque o Aerys queria deixar o Tywin puto, queria roubar o herdeiro do Tywin. Porque vocês lembram que quem participa da guarda real não pode casar, não pode ter filhos, não pode ter terras. Então, Rocher do Castro, ele ficou sem herdeiro e ia ter que passar pro Tyrion, né? Que vocês sabem que o Tywin não queria. Mas aí finalmente começaram as competições, miga. E aí é que teve uma coisa muito misteriosa, que era um cavaleiro misterioso, na verdade. O nome desse cavaleiro ficou conhecido como Cavaleiro da Árvore que Ri, porque ele usava uma armadura toda esquisita, né? Não encaixava direito, parecia que era feita de vários pedaços de outras coisas. E o que chamava mais atenção era o escudo dele, que era exatamente essa árvore que ri, que era um represeiro, né? Aquela árvore que tem os deuses antigos, né? Árvore coração, com um rosto vermelho, sorridente, assim. Imagina um represeiro com um smiley, assim, um smiley face. E esse cavaleiro era meio baixinho e a voz dele era meio estranha, porque ele usava aquele elmo, sabe? Aquele capacetinho assim, a voz ficava meio esquisita, não dava pra entender direito. Que era uma booming voice, que fala que é uma voz que ressoava, assim, pelo elmo. Mas enfim, apareceu aí esse cavaleiro no finalzinho do segundo dia das competições, e ele desafiou 3 dos campeões. Lembra que a gente falou que eram 5 campeões e tal? Ele desafiou o campeão da casa Frey, o campeão da casa Rey e o campeão da casa Blount. E sabe quem eram esses caras? Eram exatamente os patrões, né? As galera que mandava naquela galera que tava batendo no Howland Reed naquele primeiro dia. Sim, lembra que tinha os jovenzinhos batendo? Eles eram escudeiros exatamente desses cavaleiros que tinham virado campeões. E aí foi o Cavaleiro da Árvore que Ri, protegendo a honra da casa Reed. E foi lá e desafiou esses caras e ganhou deles. Aí ele ganhou desses caras, e quando os cavaleiros foram pra ele pedir o resgate dos equipamentos, porque, um parênteses aqui, a gente vê em Duncan Egg, por exemplo, que quando você perde uma justa, você não perde só o seu lugar na competição, você perde sua armadura, você perde seu cavalo, e você tem que pagar uma quantia pra recuperar isso. É um esporte de rico mesmo, assim. Então eles foram lá pro Cavaleiro da Árvore que Ri recuperar os equipamentos deles e perguntaram pro cavaleiro qual o preço que eles tinham que pagar. E sabe o que ele respondeu? Apenas: castiguem os seus escudeiros, porque ele tava muito puto com essa coisa que aconteceu com Howland Reed. Mas quem era esse cavaleiro? O que aconteceu? Será que era Lyanna Stark disfarçada? Será que é o Howland Reed disfarçada? A gente não sabe. O rei Aerys II achava que talvez fosse o Jaime Lannister mesmo. Disfarçado. Porque como ele tinha mandado ele embora pra Porto Real, ele pensou, não, ele ficou bravo porque queria competir e veio competir disfarçado. Então essas teorias de quem pode ser essa pessoa a gente faz em um outro vídeo mais pra frente, mas esse cara causou no torneio. O povo tava torcendo muito pro Cavaleiro da Árvore que Ri, então todo mundo da nobreza ali quis descobrir quem era. O Robert, por exemplo, e o Richard Longmouth, que tava competindo lá da bebida com ele, os dois juraram que iam desmascarar, que iam ver quem era. O Aerys II achou que talvez fosse um inimigo da coroa, porque, tá ali fazendo o povo se movimentar tanto, então é um inimigo. E mandou o Rhaegar ir lá desmascarar o cavaleiro. Aí o Rhaegar chegou lá pra falar, quem é você, meu filho? E aí só encontrou o escudo do cara, o cara tinha sumido. O cara, ou não o cara, né? A gente não sabe quem é. Mas então ele não encontrou a pessoa, só encontrou o escudo lá e ficou essa história. Pelo menos é isso que o Rhaegar disse. Então tem teorias sobre isso que a gente faz depois. Aí depois desse mistério do Cavaleiro da Árvore que Ri, tudo correu bem no torneio até o finalzinho. Ai. O Rhaegar ganhou todas as justas, ele foi o topzera do torneio, inclusive ele ganhou de um monte de gente da guarda real, pra vocês verem como ele era foda. Então ele estava no poder, lembra? Quem ganhasse o torneio tinha o poder de decidir quem seria a rainha do amor e da beleza. E o tradicional é que quando o competidor é casado, ou então tá prometido pra casar com alguém, ele vai declarar essa pessoa, né, a rainha do amor e da beleza. É meio óbvio porque também, tipo, é como se falasse, é o amor da minha vida, a mulher mais bonita do mundo, não sei o que. Então você vai falar isso pra quem você vai casar, né? Porque você quer agradar a pessoa. No caso do Rhaegar, ele era casado com a Elia Martell, que irmã tava lá. do Oberyn. Ela tava lá, sentadinha, assistindo. Ai, Rhaegar, meu amor, você ganhou, que mara! E aí, o que ele fez, Miriam? Ele tava a cavalo, né? Pegou a coroa da rainha do amor e da beleza, que era uma coroa de rosas azuis de inverno e blá blá blá. E foi cavalgando, assim, cavalgando, passou... Não é, cavalgando. Tá, você é o Rhaegar e eu sou a Elia aqui. A Elia lá esperando, sabe o que ele fez? Passou reto e entregou a coroa pra Lyanna Stark. Que bafo, gente. Lyanna Stark, que tava lá com a família toda e era prometida pra casar com Robert Baratheon. Sim. No primeiro livro, Ned Stark descreve essa situação. Ele disse que todos os sorrisos morreram. Ficou uma torta de climão, gente. Imagina a situação, que bafo. Sim, não é qualquer pessoa fazendo isso, né? É na frente do reino inteiro. Ele é o príncipe. O príncipe herdeiro que é casado, da mulher tá lá. E é outro Lorde mega importante que vai tá prometido pra menina, que também é de uma outra casa importante. Ou seja...
climão. E um ano depois isso resultaria no sequestro da Lyanna Stark pelo Rhaegar Targaryen, que a gente não sabe exatamente como que isso aconteceu. A gente não sabe se ele sequestrou ela ou se ela quis ir e eles fugiram juntos, porque ela podia realmente estar apaixonada por ele a essa altura. Não sabemos. Mas a gente sabe que o torneio de Harrenhal pode ter sido o começo de um amor entre os dois ou de uma obsessão do Rhaegar pela Lyanna também. O que é cada coisa a gente não sabe. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso em breve que se chamará Rhaegar, estuprador ou romântico? Vai ser muito bom. E se você quiser saber a continuação dessa história, é a rebelião do Robert, e vai ter o vídeo aqui explicando. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina os nossos canais. E um beijo. Tchau. Até a próxima.